Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de separação de mistura. Na aula passada, a gente estudou separação de mistura homogênea. Então, lembrado que mistura homogênea é aquela que possui apenas uma fase. E as técnicas de separação que a gente estudou foi essas aqui, ó. Destilação simples e destilação fracionária e cristalização fracionária. Na aula de hoje, a gente vai estudar separação de mistura para processo heterogêneo. E essas são as técnicas que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, lembrando, né? Para que utilizar as técnicas de separação? É muito simples. Vamos supor que eu tenho uma mistura e eu quero extrair uma substância dessa mistura. Por exemplo, a substância B aqui. Eu vou olhar a técnica entre aquelas que eu citei e vou olhar qual que se adequa melhor para mim fazer essa extração dessa substância B da mistura e transformar ela aqui em uma substância pura. Bom, a primeira técnica que a gente vai estudar para mistura heterogênea vai ser a catação. Bom, catação, o exemplo mais comum é a catação do feijão. Bom, aqui é uma técnica de separação de sólido A dos demais sólidos que não é do meu interesse, como B, C, D, né? Vamos dizer que meu sólido A é o feijão bom. E o sólido B eu posso considerar o quê? Como pedra, posso considerar feijão estragado, soja, o que vier no meio que não seja o meu feijão que eu quero. Então, como é que é esse processo? Eu espalho, visualmente eu vou separando o que não é do meu interesse e deixando apenas o que é do meu interesse. Esse sistema de separação, catação, é muito utilizado na indústria do lixo. Aqui são exemplos de catadores de lixo, separando materiais de interesse para reciclagem e depois esse material é vendido para a indústria de reciclagem. Diga de passagem, eu acho que esses trabalhadores são verdadeiros heróis do nosso meio ambiente. Bom, o próximo exemplo que a gente vai estudar de separação é decantação. Quando eu falo em decantação, vocês têm que lembrar de quê? Densidade, tá certo? Vocês estão lembrados que a gente viu na aula passada, né? Quando eu tenho uma mistura de substâncias com densidade diferente e essas substâncias não se misturam, eu vou ter o quê? Uma separação naturalmente pela ação da gravidade. Dizer que eu tenho três substâncias. Tenho a substância A, B e C. A menos densa vai ficar sempre na parte superior, que possui a menor densidade. E a que possui a maior densidade vai ficar sempre no fundo do recipiente. Esse sistema de separação eu posso tanto aplicar entre sólido e líquido ou líquido e líquido, desde que eles não sejam misturáveis. Bom, vamos ver aqui. Eu olhando esse sistema daqui, esse becker, com esse líquido e esse sólido aqui no fundo, eu consigo deduzir que esse líquido ele possui a menor densidade do que esse sólido aqui. Esse sólido aqui possui maior densidade. Por quê? O sólido está no fundo do recipiente e o líquido está sobrenadando esse sólido, ou seja, está em cima do sólido. Um outro exemplo onde o sólido é menos denso do que o líquido é em boias. Observe, o sólido está sobrenadando, boiando em cima do líquido. Tranquilo isso aí? Bom, e líquido é a mesma coisa. O líquido mais pesado, mais denso, quer dizer, né? Vai ficar aqui no fundo do recipiente e o mais leve vai ficar aqui em cima do recipiente. Aqui possui menor densidade. Opa. Eu vou apresentar essa vidraria para vocês. Esse aqui é um funil de separação, tá certo? Como é que ele funciona? Observe que eu tenho dois líquidos aqui diferentes. Aqui tem uma torneira, né? Eu abro essa torneira, eu espero sair todo esse líquido. Quando ele chega aqui no finalzinho, fecho a torneira. Ou seja, fiz a extração do líquido azul e deixei aqui separado em cima apenas o líquido transparente. Bom, um outro exemplo de decantação
Essa daqui que a gente estudou foi decantação pela ação da gravidade, uma decantação natural. Agora a gente vai estudar uma decantação forçada mecanicamente, que é através de um equipamento chamado centrífuga. Como é que funciona essa centrífuga? Eu coloco a mistura nesses tubos que eu quero separar e ligo essa centrífuga. Ela vai girar em alta velocidade. Aqui tem uma rotação altíssima, vai girar. E essa rotação altíssima vai acabar separando os líquidos, as substâncias dessa mistura, pela ação da força centrífuga. Ou seja, quando ele está girando aqui, o líquido mais pesado está sendo jogado para o fundo do recipiente. Aqui, os menos densos vai ficando na parte superior. Aí ocorre a separação mecanicamente. A vantagem dessa técnica é porque ela é mais rápida em comparação à decantação natural. Bom, a próxima técnica de separação é chamada de sulfonação. Bom, um exemplo de sulfonação é a caixa d'água. Por exemplo, a caixa d'água na nossa casa sempre fica em um nível maior do que as torneiras e o chuveiro da nossa casa. Por quê? Pela ação, diferença de altura, a água tende a escorrer do ponto mais alto, por exemplo, aqui desse ponto aqui mais alto, para o ponto mais baixo. É uma tendência natural disso acontecer, né? A água sempre vai escorrer do ponto mais alto para o ponto mais baixo de forma naturalmente. Porém, aí tem um quesito. Tá vendo essa tubulação aqui? A gente chama isso aqui, ó, de sifão, tá certo? O nome disso aqui. Para ele ter a capacidade de sifonar, ele tem que estar totalmente preenchido com líquido. Quando isso acontecer, aí começa a escorrer naturalmente a água do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Isso pode ser utilizado para separar líquido de sólido, como também de líquido e líquido não miscíveis, não misturáveis, tá certo? Immiscíveis. Bom, a sifonação também pode ocorrer de forma forçada. Um exemplo mais clássico é o canudo. Bom, quando a gente suga o canudo, a gente está gerando aqui uma zona de baixa pressão em relação ao líquido aqui. Esse líquido aqui, em comparação à ponta do canudo aqui, que a gente está fazendo a sucção, ele vai estar em maior pressão. É uma tendência natural dos líquidos escorrer do sentido de maior pressão indo em direção para o de menor pressão. Com isso, a gente consegue sugar o líquido através do canudo. Bom, o próximo exemplo de separação é chamado de flotação. Como é que isso acontece? Inicialmente aqui eu tenho um becker com dois sólidos. Esses dois sólidos aqui estão dentro desse becker. Porém, vamos supor que tem milhares desses sólidos aqui. Tem muitos sólidos idênticos a eles. Para mim fazer a separação, eu posso utilizar um líquido de densidade intermediária. Guarda essa palavra aqui, ó. O líquido tem que ter densidade intermediária entre esses dois sólidos. Vamos supor aqui que esse sólido aqui é o menos denso, possui a menor densidade. E esse aqui é o que possui a maior densidade. Quando eu adiciono um líquido que tem densidade entre essas duas densidades, o que vai acontecer? O menos denso vai flutuar, como vocês podem ver aqui no exemplo, e o mais denso vai ficar no fundo do recipiente. Aqui eu consigo separar, recolhendo a parte mais leve, depois retirar a água e consigo retirar a parte mais pesada. Bom, um outro exemplo de separação é a ventilação. É muito parecido com a flotação. A flotação a gente usou o quê? Um líquido de densidade intermediária. Aqui não. Aqui eu vou ter dois sólidos, porém, o que vai fazer a separação desses dois sólidos vai ser uma corrente de ar. Ou seja, o menos denso, o ar vai levando, e o mais denso vai ficando dentro desse recipiente. A levigação é muito parecido com a ventilação, mas em vez de a gente utilizar uma corrente de ar, a gente vai utilizar aqui uma corrente de água. Isso é muito utilizado na indústria do garimpo. Os garimpeiros utilizam um instrumento chamado de bateia, que é isso aqui. Ele faz o seguinte, ele vai ajustando a corrente de água que passa
girando esse recipiente. Com isso, ele consegue separar a areia e o barro do ouro. Lembrando sempre que é pela diferença de densidade, tá certo? O material menos denso é mais facilmente arrastado pela água, e o mais denso vai ser mais difícil de ser arrastado. Bom, um outro sistema de separação é a peneiração. Esse nome é bastante comum para a gente. A gente sabe que é para separar sólido de diâmetro diferente. Para quem não sabe o que é diâmetro, diâmetro é a distância de um ponto a outro passando pelo centro do sólido. Isso aqui se chama diâmetro. Bom, diâmetro maior vai ficar retido na peneira e o diâmetro menor vai passar pela peneira. Bom, até aí tudo bem. O problema aqui é lembrar desse nome aqui, ó, tamização. Esse nome aqui é sinônimo de peneiração. Guarde essa palavra, que nas questões de vestibular, essas coisas, eles vão utilizar esse nome aqui porque não é muito comum. Bom, um outro processo de separação é a filtração. Ele é utilizado para separar sólido do líquido. Bom, para mim fazer essa separação, eu tenho que utilizar um meio poroso, um meio filtrante, um filtro. Um exemplo bem comum, corriqueiro de casa, é o filtro de café. Ele deixa escorrer o líquido, porém ele retém o pó do café, o sólido. Um outro exemplo também é as máscaras. Essas máscaras aqui têm a capacidade de reter, algumas máscaras, né, têm a capacidade de reter a poeira e deixar passar livremente apenas o ar. Agora a gente vai estudar a última técnica de separação da aula de hoje, a separação magnética. A gente sabe que tem algumas substâncias que têm capacidade de ser atraída pelo ímã. Portanto, se eu tiver uma mistura e dentro dessa mistura tem substância capazes de ser imantada pelo ímã, ou seja, atraída pelo ímã, eu consigo fazer a separação dessa substância passando próximo a ela um ímã. Bom, como sempre, eu deixo uma atividade aqui para vocês praticar e a resposta vai estar no final do slide, quando eu disponibilizar para vocês. Bom, vou ficando por aqui. Sei que a aula de hoje foi muito conteúdo. Reveja quantas vezes for necessário até fixar esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Até mais, bons estudos.